contigo. Bom demais. Pô, o prazer é Bom todo meu, demais. cara. Bom demais. Não, prazer. Apesar Fala. desse momento aí que tá cada um em casa. Pô, verdade. Hein? Verdade. Bravo. Mas é bom que a gente tá conseguindo matar a saudade, né? Que a gente fica sempre na correria, acaba que a gente não tem nem tempo de conversar, né? Pois é, pô. Esse é o momento bom, né? É Aproveitar verdade. esse tempinho aí pra gente poder falar com os amigos, Com conversar. certeza. Ter uma conversa boa. Verdade. É? Se a gente tivesse com a Verdade. correria do dia a dia, já não dava. Não dá, pra sentar assim agora como a gente tá, não ia dar. É verdade. Não dava mesmo. Aí tem que aproveitar. Verdade. Eu acho que essa quarentena tá sendo legal aí pra gente poder aproveitar, pra poder Com certeza. Com certeza. ver algumas Aproveitar um coisas pouco mais a família. interessantes, vai ter Exatamente. família, Se meus aperfeiçoar. amigos, Exatamente. não? Meus Exatamente. amigos. Refletir. Ainda bem que tem tecnologia. Já pensou isso há 20 anos atrás? Pô, não, ia ser loucura. Irmão, deixa eu te falar. Eu não vou, como eu faço com todo mundo a introdução, né, para poder falar um pouco da trajetória e tal, eu vou pular a sua parte, porque eu já botei lá no meu feed. E se você for falar aqui do teu currículo, a gente vai ficar aqui até vai acabar a live e tu não vai terminar de falar, cara. Pô, que isso, cara. Você tinha que ter falado assim, meu amigo, pronto, acabou. Esse é o maior título aí. Verdade, legal. Vou mostrar na próxima live, vai ser com meu amigo, acabou aí. É verdade. Não, mas tem que falar pô, que você, a gente trabalhou junto lá atrás, há um tempão, e ver você hoje como referência, né, com livro, com tudo, com os seus títulos todos, pô, é uma felicidade enorme quando a gente vê isso, presencia isso, acompanha, né, essa evolução, é muito legal. Eu sou teu fã, pô. Que isso, pô. Pô, bacana, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Nada. Vamos direto ao assunto, então. Vamos lá. Ao nosso tema lá que a gente... Aí. Já tem a galerinha aí. O Thiago tá aí. Tá aí o Thiago? Pô, Thiago tá na área. Pô, tá na área já. É verdade. Tá. Um abração, Thiago. Aqui. Então vamos direto ao assunto, né? A gente conversou bastante sobre a formação de jogadores de futebol inteligentes. Então, assim, eu vejo que você vem falando muito desse tema, vem falando, né? Batendo muito nessa tecla. A gente consegue formar um jogador inteligente? Existe essa possibilidade? Como é que a gente forma esse jogador? Como é que a gente... Legal, cara. Eu acho que realmente esse é o tema da moda. Assim, da moda não, acho que é o tema mais emergente. Eu acho que na verdade não é moda, porque a moda vai e volta, às vezes some, sem muita explicação, né? E na verdade isso não é moda. Isso na verdade é uma necessidade muito forte que o futebol brasileiro tem, na verdade o futebol mundial de uma forma geral, né? E é um tema emergente. Emergente por quê? Porque nos últimos anos, vamos colocar aí nos últimos 4, 3 anos, mas talvez nos últimos 10 anos esse debate vai um pouco mais forte. Já existe muita coisa desde a década de 70, né? Mas o que aconteceu? O avanço da tecnologia, o avanço da ciência permitiu nos últimos 10 anos esse debate ficar mais aceso, especialmente na academia, podemos assim dizer, né? E nos últimos 5 anos, 5 a 3 anos aí, as publicações que vieram nessa área, foram publicações muito fortes, mostrando o impacto dessa questão da parte cognitiva sobre o rendimento do jogador, né? Da fadiga cognitiva, e aí eu acho que despertou em muitas pessoas o interesse por poder buscar mais informações, por isso que veio um assunto assim, bem emergente nesse momento, porque nós também agora temos ferramentas que permitem avaliar, né? Ferramentas de fácil usabilidade, que permite o treinador usar a favor dele. Então, o que acontece, né? Voltando aí à questão, ao ponto central da questão, que é a formação de jogadores inteligentes. Nós podemos, sim, formar jogadores inteligentes. Nós precisamos dar estímulos adequados para que essa inteligência seja desenvolvida, né? Inclusive, o professor Júlio Garganta, né, que é uma sumidade aí na área, ele escreve muito sobre isso e já há algum bom tempo, falando do quanto é importante na formação do talento, né, a gente procurar dar estímulos. E aí ele faz até uma metáfora interessante, que mais do que detectar talento ou caçar o talento, porque parece que o talento ele anda meio a correr do treinador, né? Você está caçando, então quer dizer, está correndo de você, está fugindo de você, né? É verdade. E a ideia seria mais você pescar o talento. É você atrair o talento,
né? E para poder atrair o talento, você precisa criar condições adequadas, como se você estivesse num grande aquário e estivesse dando ali alimentos, subsídios importantes para que fosse criado um ambiente positivo, para que esse talento pudesse vir até você e você, com estímulos adequados, desenvolver ele. Então, esse é o grande ponto, que nós podemos, nós treinadores ou todos aqueles que trabalham com futebol, fazer atividades que ajudem no desenvolvimento do talento. Isso é uma verdade que a cada dia, e uma facilidade que a cada dia os treinadores podem lançar. Sim, com certeza. E na verdade tem uma pergunta aqui, que em cima desse mesmo tema, que é assim, o que seria esse jogador inteligente? Perguntaram aqui. O que é um jogador inteligente? O que é um jogador inteligente? Inteligência, ela é definida não só no futebol, como em várias áreas, quando você consegue ter uma resposta assertiva a uma demanda situacional, né? Então, ou seja, o jogador inteligente é aquele que responde atento e a contempo às demandas do futebol. Então, você tem uma demanda situacional que seja um passe, um chute, um drible, né? Você está respondendo ali de forma eficaz, tá? Basicamente seria isso. Então, para que você desenvolva esse jogador inteligente, você precisa, obviamente, né, fazer com que esse jogador compreenda o jogo, faça uma boa leitura de jogo, para que ele possa reagir no momento correto. Claro. E você acha que, lógico, o conteúdo é muito importante, como você falou, e o ambiente também que ele está inserido também tem que ser um ambiente favorável para esse desenvolvimento, né? Porque hoje em dia eu acho que muito da dificuldade lá vem em cima dos ambientes. O ambiente ainda é muito hostil em alguns lugares, né, para o futebol. Como eu digo hostil, assim, gente despreparada, pressão externa, de paz também, né, de paz, torcida, aquele ambiente todo do futebol, os campos ruins, sem tempo para treinar. Isso tudo também, né, atrapalha muito esse desenvolvimento. Eu vejo que às vezes o atleta, o treinador, por ter esse ambiente, né, muitas vezes eles usam isso até como bengala, ficam inventando desculpa por ter esse ambiente e acaba não desenvolvendo como deveria o atleta, né? Então, assim, a gente tem que olhar para quem que a gente é como profissional e quem que a gente quer formar. Porque eu acho também que o imediatismo faz com que a gente peque. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes eu já falei até em outras lives, não é o treinador que resolve o problema do jogador. É o jogador que resolve o problema do treinador. E o treinador está sempre na procura desse jogador. Isso aí é muito importante, essa situação que você colocou. Eu costumo brincar com o pessoal assim, quem compra uma Ferrari e põe andar na rua de pedra, né? Exatamente. Entendeu? É verdade. Assim, porque daí o menino resolve. Então, assim, as questões estruturais, elas são fundamentais. Se você comprar uma Ferrari e colocar numa rua de pedra, você vai, pelo menos, estar consciente que você vai estragar ela ou não vai poder retirar o máximo potencial dela. A mesma coisa acontece com o jogador. Você tem um jogador que tem boa potencialidade e você põe ele jogar em campos esburacados, em campos que não promovem o desenvolvimento dele, você tem que estar ciente de que isso está atrapalhando o máximo desenvolvimento, a máxima performance dele, né? Então... Com certeza. Eu acho que algumas informações, claro que a CBF tem feito algumas formações a nível de gestão, né? E isso tem colaborado muito, fazer as informações chegarem a pessoas que estão fortemente ligadas ao processo de desenvolvimento do futebol, né, em diferentes níveis. E isso faz com que as pessoas minimamente estejam esclarecidas. Mas nem sempre só o gestor estar bem informado significa que haverá mudanças. Eu acho que a gente precisaria que os dirigentes estatutários também estivessem. Verdade. Para que eles possam também, a partir do momento que tem essas informações, possam tomar atitudes. Eu não acredito que um cara que tem uma Ferrari vai pôr ela numa rua de pedra, entendeu? Qualquer pessoa minimamente informada não vai fazer isso. Exatamente. Então é muito a falta de informação também de quem está nos cargos mais acima, né? Não tem essa informação, está acostumado com os vícios do futebol, né? A forma de fazer futebol, e muitas vezes não enxerga para esse lado que é tão importante,
né, para a gente estar até lucrando lá na frente, para o clube tá tendo uma receita melhor, né, através dessa formação, não é isso? Exatamente. Porque isso é uma questão de negócio também, né? Se você consegue desenvolver jogadores mais inteligentes, jogadores criativos que respondam às demandas do jogo, lá na frente esse jogador tem outro valor. E você consegue ter um retorno do investimento que foi feito na formação dele, né? Então, e essa formação, ela acontece desde as idades mais baixas. Então, fazer com que essa formação ela seja acessível e adequada aos processos de desenvolvimento é fundamental. Sim. E em cima disso, Israel, como é que você avalia, na verdade, esse jogador, para você ver realmente se ele responde a esses estímulos, né? Para falar assim, esse jogador realmente é diferenciado, é mais inteligente. Só vendo dentro do campo ou não? Você já tem... Como é que você avalia isso? Seria legal você falar um pouquinho disso. Tem dois tipos de avaliação que normalmente são feitas, né? As pessoas, por vezes, costumam fazer avaliações ligadas à análise de desempenho, que é o comportamento, que comportamento o jogador fez, né? Para onde que ele foi, por que ele fez essa movimentação, quantas pessoas estavam juntas, quantas pessoas estavam dando suporte. Mas isso é o comportamento já acabado, né? É o resultado. Né? Para você poder ver se isso realmente tem peso, você tem que também avaliar as questões situacionais. Esse mês saiu uma publicação de um grupo lá de Londres, que já trabalha com futebol há muito tempo. Ele é um grupo de Londres com um grupo da Alemanha. Uhum. E mostrou o seguinte, que os jogadores que têm mais criatividade e são mais inteligentes, eles têm a capacidade de leitura de jogo mais bem desenvolvidas. Uhum. Foi um estudo publicado, então agora esse mês, muito novo, porque muitas das vezes a gente não tem essa informação específica no que refere à distinção do jogador mais criativo ou menos criativo. Né? Esse foi um trabalho inédito, publicado numa revista de alto impacto. E aí isso leva a gente o quê? A pensar que uma avaliação por parte do jogador antes do comportamento, ela é fundamental para que o treinador possa conhecer as necessidades que esse jogador apresenta em termos de leitura de jogo, entendeu? Uhum. Então, a análise de desempenho é uma forma de você saber, mas ali é como se fosse a consequência. Por exemplo, como um carro ele ter passado pela rua, ter batido no poste, ele já é a consequência. Agora, o que levou ele a passar por aquela rua, o que levou ele a bater naquele poste, é isso que esse estudo de Londres mostra um pouco, entendeu? Então, existem muitas ferramentas. Entendi. Existem ferramentas de fáceis aplicações, como é o caso do Futsat, né? Que é um sistema que já vem sendo utilizado nos últimos 13 anos em muitos países, com boa certificação científica a respeito da sua eficácia. Mais recentemente tem o Tactic Up, né, que é um teste também que está sendo amplamente utilizado por várias pessoas, que traz aí, é um teste à frente de vários testes que já existiam na literatura. Legal. Porque é um teste que traz a avaliação do comportamento tático baseado em 12 parâmetros, né, de movimentação do jogador. Então, por vezes, a gente tinha no passado, por volta dos anos 2000, uma ou outra avaliação que tinha um perfil semelhante ou mesmo pressuposto, mas avaliava um parâmetro só o jogador que estava com a bola. Isso era relativamente pouco, né? Para você poder ministrar um treino. Como você vai ministrar um treino só para o cara que está com a bola? Um cara está com a bola e 10 estão correndo ao redor dela. Exatamente. Adversário, né? E você tem testes extremamente profundos, podemos assim dizer, ou laboratoriais, né, que você também pode aplicar para poder saber como que esse jogador ele está buscando essa informação, como que ele processa essa informação, entendeu? Então eu faço uma analogia, só para poder terminar, faço uma analogia, isso é como se fosse a questão física, né? Você tem testes muito simples que você faz no campo, ioiô teste, ou margaria, ou qualquer um que queira ser utilizado, independentemente se está ultrapassado ou não, ou se cai no gosto das pessoas ou não. E você tem testes laboratoriais, como o lactato e outros que você faz na preparação física, para poder saber o detalhe da informação, né, da performance desse jogador, entendeu? É verdade. E vem cá, quando a gente fala de jogador inteligente, na verdade a gente está falando um pouco do lado cognitivo, né? Mas, paralelo a isso, também tem o lado
fator emocional, né? Que interage, né? Tudo interage, né? O físico, o emocional, o tático. Mas assim, vamos levar para o cognitivo. Esse lado emocional, ele também é avaliado nessa parte do jogador inteligente ou não? É só a parte de cognição? Não, é avaliado. Tem questões, inclusive até aspectos cientificamente já comprovados, né, que tipo de informação normalmente é condicionada em função da questão emocional do atleta. Então, por exemplo, as situações em que ele está com a bola, ou que ele é o portador da bola, ou que ele é o defensor, essas são, vou falar assim de uma forma mais simples para as pessoas poderem entender, né? Uhum. É uma situação que vai levar a um tipo de pensamento do atleta, que é mais condicionado, por exemplo, pelo estresse ou pela motivação do momento, entendeu? Uhum. Quando ele está mais distante da bola, ele já consegue acionar no processo neuronal dele outras áreas do cérebro, e aí a gente tem outros tipos de tomada de decisão, o que eles chamam de tomadas de decisões quentes e tomadas de decisões frias, entendeu? Uhum. Então, assim, o treinador, sabendo disso, ele pode fazer com que o treinamento dele vá estimular esses tipos de tomada de decisão. Se o meu jogador é mais impulsivo com a tomada de decisão ou não, se ele tem condições técnicas de responder essa situação de jogo ou não. Então, isso aí vai fazer uma diferença brutal no processo de aprendizado. Porque também quanto mais, vamos pôr assim, quanto mais emotivo, quanto mais emocional, quanto mais carga emocional tiver o treinamento ou tiver o aprendizado, mais ela é registrada. A emoção faz com que a informação seja registrada de uma forma muito forte no cérebro. Então, se você conseguir conduzir isso no processo de evolução e formação do atleta, isso vai contribuir para a performance dele. Com certeza. Porque isso a gente vê muito que, assim, pouco se preocupa em colocar isso dentro do conteúdo de uma sessão de treino, até no planejamento, né? E isso é tão importante quanto você dar o ritmo, você determinar, né, o que você vai trabalhar naquele momento com esse aspecto emocional, né? Tá treinando com menos jogador, tá toda hora chamando. Eu vi um treino uma vez lá em Lyon que eles estavam trabalhando o aspecto emocional. O treinador, ele não fala para os atletas, óbvio, né? Mas o tempo todo, alguns atletas, ele dava bronca o tempo todo, chamando a atenção, o tempo todo irritando, o tempo todo tirando o cara do sério para ver como ele ia reagir àquela situação de estresse, né? Uhum. E no final do treinamento, ele foi e falou com o pessoal, né? O que eles estavam trabalhando. Então, só no final. Mas assim, você vê que lá eles já estão preocupados com isso, né? E muitas vezes aqui isso dentro do nosso conteúdo não é tão... Você não vê com tanta frequência, né? Pelo menos é o que eu tenho percebido. O que acontece é assim, tem a questão da tomada de decisão pura e simples, né? Os estudos mais recentes têm mostrado que um atleta, um jogador de futebol dentro de uma competição assim, de alto nível, ele toma por volta de 2.500 decisões observáveis, que é possível contar, porque existem decisões que a gente não consegue tomar. Existe um estudo da década de 80 que fala até em 4.500. E uma pessoa normal, ativa, uma pessoa laboralmente ativa, podemos assim dizer, ela toma 6.000 decisões. E até uma pessoa assim, menos ativa, ela pode tomar até 3.000 decisões por dia. Isso em 16 horas, né? Se a gente considerar que uma pessoa está dormindo 8 horas. Então, o que acontece? O atleta, ele está jogando com uma sobrecarga cognitiva. E essa sobrecarga cognitiva, ela vai implicar em toda a resposta de performance dele dentro do campo, né? Hoje, inclusive, o perfil do TatiCap relembrou uma matéria que eu fiz para o Jornal Nacional, em 2011, que nós explicamos um pouco disso, o quanto que isso impacta na resposta motora, na performance técnica, na recuperação do atleta para a próxima partida, na resposta cardiovascular, na probabilidade de lesão de um atleta. Isso tudo está influenciado. Então, se nós negligenciarmos esse tipo de informação no processo de treinamento do atleta, você está perdendo uma variável extremamente importante para a performance. Com certeza. E aí, o que acontece? Nós estamos falando só da parte quantitativa da tomada de decisão. Né? E aí vem todo o aspecto emocional, que é um fator que potencializa ainda mais.
Porque vamos pensar assim, a gente toma 6 mil decisões por dia, né? Mas não é todo dia que a gente toma a decisão de comprar um apartamento, de casar, de comprar um carro. Decisões que têm esse grau, normalmente a gente leva até mais tempo para poder pensar sobre elas e avaliar o custo-benefício. Mas um atleta, numa partida de futebol, numa final do Champions League, numa final de Copa do Mundo, ele tem a bola do jogo, ele tem que chutar, ele tem que fazer uma parede, ele tem que subir numa bola. É aquele gol do Gabigol no final da Libertadores do ano passado, né? É uma decisão que ele tomou ali no corpo do zagueiro para a bola poder sobrar. Então, quer dizer, ele está tomando decisões ali que implicam em vários resultados, né? Esportivo, financeiro, econômico, contratual, emocional para a torcida, emocional para o clube, histórico. Então, quer dizer, ele está tomando uma decisão ali extremamente complexa dentro do jogo que impacta milhares de pessoas. E ele tem que estar preparado para isso, né? Preparado não só no plano da tomada de decisão assertiva, como no aspecto emocional para poder avaliar corretamente a situação, entendeu? Com certeza. Isso a gente vê até mesmo quando a gente fala do atleta experiente, né? O que é a experiência? É a vivência, né, naquele ambiente, e você vê que às vezes ele não está nem mais com aquele preparo físico, mas por conhecer, né, por ter vivenciado, ter aprendido, pelo tempo até, não estou nem falando pela formação, mas pelo tempo de prática, ele toma as decisões melhores e acaba conseguindo jogar dentro do jogo mais dinâmico, veloz. Ele consegue impor ali a sua qualidade exatamente pela parte toda cognitiva, né? Acredito eu, assim, de conhecimento do jogo. E isso se deve exatamente às vivências que ele teve. Então, se a gente for botar para o lado de formação, é exatamente isso. Quem tem que dar esse conteúdo, quem tem que dar essa informação na formação é o treinador. Porque os meninos ali eles estão estão engateando ainda. Então você tem que estar estimulando o tempo todo com eles no treinamento, nesses aspectos, para que eles saiam na frente, porque hoje em dia se profissionaliza muito cedo. E muitas vezes, quando a gente fala que não está preparado, é exatamente por causa disso. Pelo aspecto emocional, principalmente, e por algumas vivências que ele não passou, né? E aí complica, né? Exatamente. Eu costumo dizer muito assim, eu faço até uma par com os meus alunos sobre vivência e experiência, né? Experiência é aquilo que se faz com aquilo que se fez, né? E a vivência basicamente é você passar. Então, quer dizer, você pode ter uma pessoa de 40 anos e ter outra de 30, que a de 30 tem mais experiência que a de 40. Porque ela teve um pouco mais de reflexão sobre as vivências que ela teve ao longo da vida, né? As oportunidades que ela teve de crescimento. E aí ela usa isso a favor dela, para ela poder resolver um problema. Então, assim, você pode ter jogadores, significa que o jogador de 30 anos, ele é experiente, né? Ele pode vir a ser experiente, né? Se ele conseguir utilizar dessa informação para a performance laboral dele, para a performance dele em campo, né? E um jogador de 20, por exemplo, pode até vir a ter um pouco mais de experiência que um jogador mais velho, né? Às vezes ele foi o tempo de vivência de algumas oportunidades, né? Jogar um torneio mais qualificado e no final de um torneio qualificado, vivenciar aquele ambiente. Então isso vai fazendo toda a diferença, né? Porque isso também faz parte da formação, né? Essas experiências que nós vamos tendo ao longo da vida, né? E o jogador vai tendo ao longo da vida, de forma com que ele vá agrupando isso aí para poder melhorar na performance dele. Mas tem muitos que só passam por isso aí. Não tem a capacidade de refletir. É verdade. Mas isso é todos, né? Todas as pessoas. Todos vida. Nós, exatamente. Não é só a gente está falando do jogador, mas assim, exatamente, todos nós. Hoje em dia, a decisão que a gente toma hoje, a gente não tomaria talvez há um tempo atrás. É tudo questão de exatamente de vivência e de experiência. Em cima disso, da parte toda de jogador inteligente, está falando aqui dessa parte toda, né, de conhecimento de jogo e tal, assim, a técnica hoje em dia, como é que você vê em relação à técnica para esse momento? Porque eu vejo que hoje em dia a gente fala muito do jogador inteligente, que é da parte tática, da parte de sistema, de jogo e tal. E eu vejo que a gente está esquecendo um pouco dessa parte técnica do jogador, né? Assim, principalmente os treinadores, lógico que eu estou falando, tem exceções e exceções, óbvio. Mas assim,
muitos treinadores preocupados com a parte tática, né? E esquecendo a parte técnica, que é onde a gente deveria, principalmente na formação, tá desenvolvendo, tá trabalhando junto com isso tudo. Eu vejo que hoje em dia você vê os times já taticamente montados, mas os meninos cada vez mais com dificuldade na execução de movimentos, até pelos dias de hoje, que o menino não brinca mais, não vai mais para a rua, não tem mais os estímulos que tinha. Então, assim, como é que você vê isso em relação também no treinamento, fugindo agora um pouquinho para esse lado dessa parte técnica aí dos atletas? Otávio, o que acontece é o seguinte, é que os espaços acabaram, né? E basicamente, o que acontece nessa situação é que você tem que tomar uma decisão mais rápida. E tomando a decisão mais rápida, ela condiciona o gesto técnico. Por exemplo, você dirigindo. Uma coisa é você dirigir a 40 por hora, outra coisa é você dirigir 80 e 160 ou 120. A técnica é a mesma. Mas por que se bate mais? A 120 por hora, a 160 por hora. Então, basicamente, a diferença, o pessoal fala, hoje não tem. Não, tem, mas é porque hoje o jogo está mais condicionado na sua velocidade. Como o jogo está mais organizado, ele fica mais veloz. Então, uma técnica descontextualizada, o aprendizado da técnica feito de forma descontextualizada, ele vai aparecer nesse momento, entendeu? E aí é que nós, brasileiros, adormecemos ao longo do tempo. A gente, por muitos anos, menosprezou a componente tática do jogo. Mas não é a tática como as pessoas acham que é o sistema de jogo, nada disso. Tática, o conceito de tática é a gestão do espaço de jogo, aprender a gerir o espaço de jogo. Para isso precisa tomar decisões. Né? Para eu gerir um espaço de jogo, para movimentar para lá, ou posicionar para cá, eu preciso tomar decisões. E aí nós já falamos ao longo dessa nossa live aqui de vários elementos que estão condicionados à tomada de decisão. Então, se nós não conseguimos, e essa velocidade para poder se dirigir, eu não aprendo a dirigir a 40 e de repente alguém me põe no asfalto, eu estou dirigindo a 160. Eu tenho que passar por diferentes velocidades ao longo da minha formação. E se o treinador não consegue organizar o treinamento dele para que essas velocidades possam vir subindo ao longo da formação do atleta, o atleta vai chegar no profissional e vai sucumbir. Então o atleta ele é um produto do treinamento, entendeu? Por isso que, de fato, essa questão da formação do atleta inteligente, do atleta que toma decisões, tem sido um tema muito emergente. Né? Por quê? Porque as pessoas querem e acreditam, e agora há muitos subsídios cientificamente que comprovam isso, né? De que nós precisamos fazer esse trabalho ao longo do tempo, entendeu? Exatamente. Então, por isso que as pessoas estão indo atrás dos elementos de avaliação, dos conteúdos táticos, né? Para que eles possam aplicar isso aí no treinamento. Porque na maioria das, exatamente, porque na maioria das vezes a gente via, era tudo, aqui no Brasil, principalmente, muita reprodução, né? Por que o menino domina assim? Por que ele controla a bola assim? Por que ele bate na bola assim? Por que ele se posiciona o corpo assim? Por quê? Antigamente era porque ele faz. Hoje em dia não. Hoje em dia você sabe o porquê que você faz isso, para que você faz isso, como você faz. Isso tudo é muito importante na hora que você está transmitindo o conteúdo. Né? Você não pode querer que ele... Porque às vezes você passa... Não, você tem que dominar a bola. Mas por quê? Tem que ter um porquê. Tem que ter um para quê. Né? O como. O detalhe é que vai fazer a diferença. Porque o jogo é muito rápido. Tá ligado, exatamente. O detalhe está ligado ao quanto de tempo você consegue economizar, podemos assim dizer, né? Exatamente. E assim, e é um negócio bacana. E você vê que hoje em dia, assim, quando a gente fala da Europa, não é porque eles sabem mais de futebol, porque não tem essa de sabe mais, sabe menos. Mas porque já é da cultura deles, eles terem o controle das atividades. Eles saberem o porquê que eles fazem essa atividade. Então, assim, facilita muito. Ele já tem lá atrás, ele já vem trabalhando sobre isso. Aqui não, aqui a gente vai fazendo, né? E vai deixando acontecer, e vai fazendo. Lá eles publicam, lá tem artigo, lá tem tudo. Então, assim, você é um cara diferenciado dentro do mercado, né? Mas você vê que a gente ainda está nesse processo engateando. Então, assim, a gente precisa ter esses números, a gente precisa ter esses dados, a gente precisa saber o porquê que a gente está fazendo isso. E por isso que eu falo que eu sou teu fã e tenho bom orgulho do que você faz aí, porque realmente você está na frente, pô. Você está na frente. Não, prazer. Faz parte da formação e você sabe, a gente trabalhou junto, faz parte muito dos anseios, daquelas questões que a gente tinha, enquanto eu especialmente estava na prática, né?
no dia a dia ali, ministrando treinamento, quando eu era treinador. Então, foi atrás dessa informação para que pudesse contribuir, né? Dessa forma. Então, deixa eu te falar, a hora que tá chegando, tu tem outra depois, não tem agora? Seguida? Tem agora, 6h30. Então, já vamos encerrar aqui então, para você não se atrasar lá, para começar na hora em ponto. Foi o maior prazer falar contigo, sempre bom te ouvir. Pô, você enriquece aí quem tá te ouvindo, então assim, tudo de bom, sucesso, e vamos falando. Beleza? Obrigado. Eu vou lá pra outra live te acompanhar agora, eu vou lá te acompanhar. Isso, vamos lá, tá lá no Ciência da Bola, a gente vai acompanhando lá. Hoje são 4. Boa, fera é assim. Aí a gente... Beleza, meu irmão. Aí depois a gente responde as perguntas que foram deixadas aí, você também deixa a live aí, o pessoal beleza. acompanhando depois. Valeu?